Então, vamos lá iniciar o nosso webinar. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde para quem está em Angola, bom dia para quem está no Brasil. É um prazer enorme recebê-los aqui no nosso webinar. A gente vai falar sobre o tema a subestimação da qualidade de software. Tanto barreiras quanto os custos de não conformidade e soluções técnicas. Para quem não me conhece, eu sou Ivana Nascimento. Eu sou consultora de teste aqui na empresa TIS, atuando em Angola. Já tenho 6 anos na área de testes e mais de 10 anos na área de tecnologia. Estou me sentindo aqui privilegiada de dividir esse webinar com o João Vieck, uma pessoa que eu admiro muito. Um profissional que já tem mais de 15 anos na área de tecnologia, já atuou em projetos no Brasil, projetos internacionais, inclusive já atuou aqui em Angola, já viveu aqui em Angola e atuou em projetos em Angola. E é uma pessoa que é muito comprometida com a qualidade, que está sempre buscando por inovação. Mas para não ficar só nas minhas palavras, por favor, Vieck, seja bem-vindo, se apresente. Bom dia, pessoal do Brasil. Boa tarde, pessoal de Angola. Obrigado pelo convite, Ivana, né? Suas palavras ali sobre também minha pessoa e meu profissional. Bom, trazendo um pouco aqui, sou João Vieck, 39 anos, atuando mais de 15 anos na área de qualidade. Hoje não deixando de ser da área da qualidade, mas trazendo para a área de segurança, né? Então a gente se preocupa com qualidade também, só que de outra forma. Já trabalhei em projetos de grandes bancos, seguradoras, a maioria dos meus segmentos aqui que você pode imaginar, indústria, parte de mídias, né, varejo, mas minha carreira sempre foi em bancos. Então, trabalhei em grandes bancos, no Brasil aqui, no caso, também. Então, alguns nomes, Bradesco, Itaú, BTG Pactual, Santander, todo mundo já deve ter escutado. Então, assim, grandes nomes aqui, participando de grandes projetos, grandes integrações. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui do que eu conheço ali, trazer um pouco das minhas experiências e vivências em qualidade e tentar transbordar um pouco, né, disso. Acho que todo mundo preza ali, que nós prezamos é qualidade de software. Ok, muito obrigada, Vieck. E assim, com toda essa vivência que você tem, né, na área, principalmente na área de qualidade, em ambientes que são críticos, né, porque quando a gente trabalha nessa parte em áreas de bancária, de seguradoras, a gente sabe que são ambientes que demandam altíssima confiabilidade. Então, eu queria que você trouxesse um pouco da tua experiência e falasse do custo da não qualidade, porque eu tenho certeza que você já deve ter visto de perto quando se não se investe na qualidade, qual é esse custo, né? Então, se você puder trazer um pouquinho para a gente dessa tua experiência. Vou falar primeiro um pouquinho aqui, né, da gente colocar ali a parte de não ter uma qualidade dentro principalmente de um banco. Ali vão trazer um banco, que eu acho que é onde tem uma financeira muito alto. É você perder tanto a parte de imagem que a gente fala, né? Então, você ter um problema de imagem é muito grande e isso reflete no financeiro e também a parte financeira, né? Então, colocando aqui na parte de um grande banco que não tem uma qualidade em questão de validar se o cálculo está correto, validar se o efeito de confirmação está correto, você pode ter um grande prejuízo com isso. Trazendo a parte de cálculo, imagina que o banco está fazendo um empréstimo, né, do valor e não está convertendo esses juros para ele, né? Nenhum banco aqui, a gente fala banco, não são pais, né? Então eles têm que ganhar dinheiro. Então, se ele não converte isso, ele não calcula direito, ele pode estar tomando um prejuízo gigantesco, né, com questão da qualidade com o software. Então, esse é um ponto bem importante. A gente tem que se preocupar que qualidade também não é somente uma transação financeira, e também a parte usual do usuário, né? Então, vou dar um exemplo que já aconteceu isso em vivências minhas. Uma vez estavam no banco e o saldo do cliente não estava aparecendo. O saldo de conta, me corrige, na Ivana, em Angola, parte do extrato, como que é? Eu esqueci agora. Ele não conseguia ver os valores do saldo, né? Isso.
Ele não consegue ver os valores do saldo. E isso, para o cliente que está abrindo o seu aplicativo ali seja no celular, ele é uma situação ruim para ele, porque ele perde a confiabilidade dentro daquele banco, né? Então, assim, se eu não estou vendo o meu saldo que eu tenho dentro daquele banco, será que eles estão com o meu dinheiro da forma correta? Então, isso não traz uma confiabilidade legal. Então, dentre isso, também já tive prejuízos financeiros de processamentos errados para contas erradas. Então, é um ponto importante também de olhar. Então, são pontos críticos que a gente coloca ali, que no cenário atual, todas as empresas estão preocupadas com qualidade, né? Só que poucas empresas têm um processo de qualidade. Isso é um ponto importante, né? Então, de trazer. Ok, muito bom. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, se a gente pega um erro, um problema, no saldo, eu já fico imaginando quais são os outros problemas que podem ter por trás, porque você visualizar o saldo aparentemente seria algo mais simples, né? Algo fácil de ser detectado. Então, a gente imagina o que é que pode estar acontecendo. Será que fizeram as transações corretas? Será que não foi retirado algum valor da minha conta? Então, isso mostra, isso mostra que, às vezes, os mínimos, né, os problemas que podem ser mínimos, eles já podem trazer uma má visibilidade, né? Já pode queimar ali, já pode manchar um pouco a reputação daquela aplicação ou até mesmo da empresa. E aí, Diego, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho mais do que essa parte, né, da qualidade, porque a gente escuta muito falar de qualidade, a gente, não só qualidade de software, a gente tem qualidade em outras áreas, a gente tem as ISOs, que está aí para certificar na área de qualidade, mas nem todo mundo consegue perceber o que é realmente a qualidade na área do software. É o que a gente fala aqui, né? Eu vou trazendo aqui já para o slide, né? Aqui a gente está trazendo para Angola, mas isso acontece mundialmente falando. 70% dos projetos hoje ali enfrentam problema de qualidade. Não tem o que fazer, cara, retrabalho, custos adicionais. Quando a gente fala de retrabalho, você desenvolveu um software e foi para produção e ele teve que voltar várias vezes para ser corrigido determinadas funcionalidades, tá? E aí a gente fala, cara, isso é um impacto real mesmo, de falhas, de usuários que perdem confiança nas empresas, que é aí a parte da imagem, né? Então, você troca de bancos, hoje a gente tem grandes bancos que podem entrar nesse mundo, e você troca de banco por causa de confiabilidade, questão de melhor usabilidade de uma aplicação, que também envolve qualidade. Então, isso é um ponto importante para a gente trazer, né? Então, qualidade se começa antes. Então, quanto mais cedo você fizer, melhor. Então, é um ponto legal de você investir em qualidade, reduz o retrabalho. Aí, cara, a gente está falando assim de dados estatísticos. 60%, 70% dos projetos a gente evita de retrabalho. Se você faz com qualidade, com um processo bem estruturado. Tá? Não existe um processo matriz, mas eles têm que ser adaptado ao negócio também. Né? Então, ser compartilhado, conversado, entendido para os lados, mas pensando em qualidade. Qualidade não é só QA, tá? Então, isso é um ponto importante para a gente trazer. Não é só a responsabilidade do analista. No caso aqui, a gente estamos com dois especialistas aqui no assunto, né? Entusiastas aqui do assunto. Não é só a responsabilidade do Vieck, não é só a responsabilidade da Ivana. É a responsabilidade do time que está entregando o software para o cliente final. Então, desde o PO, desde quem está fazendo a parte de vendas, quem está fazendo a parte de desenvolvimento, fazer parte da entrega, o gerente de projeto, né, o usuário final ali, quem está validando. Isso é um ponto importante. E aí eu queria trazer um pouco aqui, né, a gente coloca aqui de fundamentos de qualidade, alguns pontos que a gente vem conversando. Então, assim, eu tenho que ter uma definição legal, né, para atender os requisitos especificados. Você pode ter ali a informação da necessidade do utilizador. Então, assim, é entender mais o usuário final para você ter. E aí você tem algumas características que são as ISOs que nós temos aqui. Então tem funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutentabilidade, portabilidade. São regras que tem alguns órgãos, alguns frameworks, né, que são ali órgãos regulamentador e STQB. No caso tem um BSTQB aqui no Brasil, que é a base também, que tem ali os fundamentos.
Isso que é importante, a gente saber como testar aquele software. Então, existem regras para isso, gente. Não é simplesmente vou sentir o vento bater aqui e vou sair testando de qualquer forma. Existem padrões para isso. Então, isso é importante, tá, Iva? Então, assim, de trazer essa parte de entender como funciona, fazer do jeito certo, processo. Existem alguns órgãos que fazem isso. Então, assim, ajuda bastante. E aí, o impacto no negócio, você reduz aí um custo de 25% a 30% de melhoria na satisfação do cliente. É sempre estar medindo isso também, não é simplesmente jogo lá em produção o meu software e eu vou lá falar assim, deixa lá e vou ver. Não, como é que está indo? Como é que está a reclamação? Como é que está a utilização, né, desse software? Como é que está sendo os incidentes que estão vindo de produção para dentro de casa? A gente está olhando ele, entendendo como que é a necessidade do cliente. Existem reclamações que são reclamações apenas, e não exatamente uma situação. Então isso é um ponto interessante. A gente falando de coluna de aspectos, né? A gente fala, cara, tem que ter foco. Eu tenho que ter um time que vai ali, a parte de quality assurance, vai fazer a prevenção de defeitos. Então faça a prevenção. Não existe software 0% de defeito. Sempre vai ter problema. Meu time aqui faz 100% dos meus testes e tem 0 defeitos. Não existe isso. Existe essa utopia no mercado, que a gente fala aqui, de uma mentira não contada. Cara, software que sobe sem defeito, cara, alguma coisa está acontecendo errado. Não é possível. Não existe isso, tá? Então tem a parte de quality control que faz a detecção mesmo dos defeitos. Eu encontro o defeito, eu registro esse defeito numa ferramenta de gestão de bugs, gestão de testes. Então faço ali a parte de encontrar os bugs, inteira a estrutura, né? Faço durante o processo, após desenvolvimento. Então o desenvolvimento faz o desenvolvimento do software, a equipe vai lá e testa isso aqui, faz a garantia da qualidade. E aí, responsabilidade, né? A gente está colocando aqui que a equipe de qualidade faz a parte de equipe de controle, testadores, mas a responsabilidade de qualidade é do time que está entregando, de todos. Então, é escrever uma boa história, você está falando de Scrum, né? Você está falando de a parte de cascata, que a gente coloca no Waterfall, é fazer um documento bem escrito, com os requisitos claros para ser desenvolvidos, e o desenvolvedor que está recebendo esse documento entender de verdade, não também um achismo, eu acho que é isso, eu vou desenvolver assim. Então, assim, é entender o requisito, né? E você ter a entrega. E a qualidade também, tem que seguir o requisito. A gente fala que tecnologia, ele é 0-1. Ou ele funciona ou ele não funciona. Então, se eu clicar no botão, ele não demorou para exibir, depois exibiu uma tela, mas ele confirma, não, como que deveria funcionar o sistema? Clicar em confirmar, sua confirmação foi efetuada com sucesso. Era isso. Não, mas exibiu um erro para depois eu salvar. Tá errado, é falha, volta, desenvolve certo, deve ter algum problema. Né? Ou é um requisito que tá errado. Então, assim, um dos problemas maiores em todas as culturas de qualidade é achar culpados. Culpados somos nós, todos que estamos entregando o software. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar? Cultura de qualidade. O que a gente fez de errado, o que a gente precisa melhorar? Nós, como time, não a Ivana é o culpado, o Vieck é o culpado, o desenvolvedor é o culpado. O que precisa melhorar? O que foi o problema? É mais aquela visão da gente focar no processo, né, Vieck? Porque muitas das vezes a gente pode ter algum problema no processo e tá querendo achar uma pessoa física. A gente deveria estar sempre fazendo aquela análise do processo a fim de uma melhoria contínua. Não, a gente falhou em tal ponto. A aplicação foi testada em todos os ambientes. A gente tem evidência lá que estava tudo certo, mas em produção apareceu um erro que não estava acontecendo anteriormente. É a gente poder passar por todos esses passos, né? Verificar, fazer uma análise de causa, por exemplo. Não, vamos ver onde foi que realmente teve algum ponto de falha e encontrar esse ponto de falha. E, se necessário, você analisar o processo, ver se tem algum furo no processo e poder fazer a melhoria do processo. Porque muitas das vezes não é essa questão de ter o culpado. Às vezes a falha está no processo, às vezes a falha está na comunicação. E a gente tem que pensar sempre nesse quesito da melhoria contínua, né? Ver onde falhou, ver onde que deu errado,
todo mundo sentar, conversar e melhorar nesse ponto para que na próxima sprint ou na próxima entrega isso não venha acontecer mais. E a gente sabe, a gente já trabalhou em várias empresas, a gente sabe que existe muitas das vezes, né, essa questão de uma briguinha entre a equipe de dev, a equipe de teste, de requisitos, mas eu entendo que quando a gente tem a visão que é o time, né, se a entrega não foi feita, a gente tem que vir para o time e esse time identificar onde é que errou para que na próxima a gente venha melhorar. Eu acho que a gente consegue quebrar um pouquinho dessa briga que existe, que é uma briga que parece que já vem de anos, eterna, e parece que nunca vai ter fim, mas é trazer mais a consciência da equipe, né, para esse quesito. É o que eu falo assim, enquanto a gente tem que parar de achar culpados e achar soluções. Isso é um ponto importante. Né? Então, entender o que deu, é o que você falou, exatamente, a melhoria contínua. É entender o que deu certo, continua, o que deu errado, olha para ele, corrige, implanta de novo. Né? O ágil fala muito sobre isso, né? Você corrigir mais cedo as coisas. Então, assim, é parar de achar culpados e achar soluções. Como que eu resolvo esse problema? Como que eu faço para não lidar mais esse problema? Olhar para a produção, deu uma falha em produção? Vamos ver, foi a equipe de QA que não encontrou a falha? Foi por quê disso? Por que nós não encontramos? E em debruçar sobre aquele problema, vamos falar desse, para entender como que a gente soluciona em processo. Melhoria do processo. É uma história que precisa ter mais informação? É um treinamento que precisa ser dado, que isso às vezes também é um problema, tá? Então, falta de conhecimento sobre algo, sobre método, sobre um negócio, que é um ponto importante também que eu vou falar. É trazer exatamente assim, o custo da não qualidade ali para o sistema crítico, cara. Existe regra para isso. A gente fala a regra 10 de Maia. Cara, em produção custa 10 vezes mais. Se a gente está falando que uma falha aconteceu em ambiente de QA, né, dessa forma, custou R$1.000, 10 vezes mais. Enquanto ali a gente fala assim, cara, é milhões. Então é muito dinheiro. Então que você pode perder, tanto você como testador, tá, para o prestador de serviço. Então a gente tem que treinar, tem que ter processo, tem que ter ferramenta de qualidade, tem que fazer a parte de revisão, né, de código que entra no processo, falhas internas, retrabalho, correções, debug. Então assim, tudo tem que ter, a gente tem que parar de correr atrás do tempo. Você quer entregar muito mais rápido ou entregar rápido com qualidade? Essas duas coisas, elas podem andar juntos, mas eu preciso ter um processo bem estruturado, uma história bem escrita, um desenvolvimento bem feito, com tempo também, e não ficar com medo. É um maior dos problemas, Iva, que a gente vê nos processos de consultorias, é quando eu entro nas empresas para fazer esse tipo de trabalho, e eu entendo que as pessoas têm medo de falar que errou e que não sabe. Esse é um grande problema. Então eu prefiro que um prestador que está comigo ali, um funcionário fala, eu não sei, do que ele falar, eu sei e vou fazer. E ele não sabe fazer. Então eu brinco que eu pergunto 3 vezes, né? Eu pergunto uma vez, você entendeu? Entendi. Na segunda que ele veio falar de novo, eu falo assim, você entendeu mesmo? Entendi. Então anota. Na terceira vez ali que eu venho falar com ele, eu vou falar assim, você anotou, qual que foi a dúvida que você teve agora? Então, assim, não ter medo de falar, cara, eu não entendi. No caso, vou ver se eu corrijo aí, né? Não percebi, né, Iva? Não percebi. Não percebi. Então, esses são alguns pontos que você precisa ter ali para reduzir essa parte de aumento, tá vendo? Aqui a gente está falando de um gráfico. Cara, a gente teve um aumento de reclamações, crescimento de reclamações bancárias em Angola. Isso aqui são dados reais, tá, gente? Pesquisa que eu fui fazendo, me aprofundando aqui. Cara, a maioria é de problema tecnológico, reclamações, cara, que não funciona, que trava, que não consegue instalar, que não consegue logar. Então, são testes que dão para ser feitos. Então, é um ponto de melhoria no processo. O que a gente não está fazendo? O que nós não estamos fazendo, né? Então, a gente está falando de reclamações, mais de 1.200 reclamações em 2023 e teve um aumento para 2025, ou 22, desculpa. 40% causado por problema tecnológico, evidenciado a necessidade de urgente investimento em qualidade. Estou falando de Angola, mas isso é mundial.
Então, assim, todo mundo está preocupado com qualidade, todo mundo está preocupado com a satisfação do meu cliente. Eu tenho que reter o meu cliente. E aí o teste também tem que pensar como que isso reflete para negócio, e nunca somente pensando no processo de técnica ali. Como que é para o negócio? Ok, boa. E aí, voltando também no outro ponto, né, que a gente pode discutir, você já trabalhou em bancas, a gente sabe que tem os requisitos regulatórios e compliance, né? Muitos setores, financeiro, fiscal, de saúde, a qualidade ela não é somente uma boa prática, ela é uma obrigação. Por quê? Porque se houver algum problema, principalmente na área de saúde, os danos podem ser irreversíveis. Então, assim, quais têm sido os principais desafios das empresas no atendimento aos requisitos regulatórios e no cumprimento de normas, né? Todo país ele tem um conjunto de normas que devem ser atendidas por determinados setores, né? A gente pode ter o setor da banca, o setor da seguradora, o setor de saúde. Então, quais são os maiores desafios nesse quesito, no compliance, nessa questão de cumprimento de normas? Esses desafios, assim, são sempre bem complexos, né? Que a gente fala. Você tem que seguir regras do que está estabelecido. Por exemplo, no Brasil, aqui tem o Bacen, que é o regulamentador dos bancos, do Banco Central. Então, existem normas que você precisa seguir, de segurança, de qualidade, de processos, de entrega. Então, você sofre auditorias desses bancos para saber se você está dentro do compliance ali, né? Dentro das regras regulatórias. E cada lugar tem um, que nem que a gente tem partes de seguros também, SUSEP, você tem que seguir as regras ali também. Então, assim, existem normas que que nós precisamos seguir, e aqui existem algumas que eu coloquei aqui no caso de Angola, não conheço se estiver errado alguma coisa aqui, nas diretrizes aqui na parte de SEG. Tem padrões internacionais de qualidade, quando você segue isso, é super legal ali na parte de gestão, tanto na parte de segurança quanto na parte de qualidade mesmo. Então você consegue, pegando esses padrões, você consegue atender bastante os órgãos regulamentadores. Então você atende a regra. Então, exemplo, você tem que ter a evidência dos testes que você executou, você tem que ter os casos de teste que você executou, você tem que ter a gestão dos bugs que você encontrou, tanto ele em classificação, né, criticidade, alto, médio, baixo. Então, trazer esses resultados e normalmente esses órgãos aqui, eles pedem, eles auditam as empresas. E você precisa seguir à risca aquilo ali. E aí, se você não está dentro do padrão, você sai. Então, assim, um banco pode sair dentro de um órgão regulamentador aqui do BNA, por exemplo. Então, existem alguns órgãos regulamentadores, tá, Ivo? Então, assim, e se você não segue essa diretriz que eles dão ali, você é auditado e você cai. Você sai fora daquele mercado. Então, e aí entra um monte de outras regras mundiais que podem ter um problema. Então, assim, você recebe auditorias, certificações necessárias, penalidades por não conformidade. Então, são problemas que é muito maior do que a gente imagina, principalmente quando é esses órgãos, essas empresas que são regulamentadas. Tá? Então, os desafios são enormes de implementar processo bem definido, ter equipe qualificada ali, uma empresa qualificada, né, no caso, fazendo essa maturidade, entendendo como funciona. Então, esse é um grande desafio. E aí, isso é em qualquer país. Tem os seus órgãos ali. E aí, você seguindo essas regras aqui que a gente está falando, CMMI, na parte de desenvolvimento, você colocando a TMMI, que é a avaliação de maturidade de processo, também internacional, a ISO, né, que engloba bastante coisa também, na parte da 25010, que é a parte de qualidade lá dentro do ISTQB também que pode trazer. Então, são pontos bem importantes, tá? Tá. E hoje, né, a gente tem mais acesso a essas informações, tanto da ISTQB, tanto do MMI, TMMI, e esses são órgãos que ajudam as empresas, né, a se formatarem, a se organizarem, porque eu levanto a bandeira que eu acho que toda empresa ela precisa estar organizada, ela precisa ter um fluxo, ela precisa ter um processo desenhado, as pessoas elas precisam sentar e pensar como é que esse trabalho ele vai ser executado e não somente ir executando para ver o que é que vai dar no final, não.
é necessário se planejar, é necessário sentar, é necessário analisar. E esses órgãos, eles nos ajudam, né, a regulamentar e também a nos certificar, porque dessa forma a gente consegue ter um padrão internacional. E aí, no caso de desenvolvimento de software, a gente consegue até galgar clientes, né, fora do nosso país, galgar outros negócios fora do nosso país, porque a gente já tem um padrão que ele aceita internacionalmente. Então, esse ponto é muito interessante. E aí, você tocou num assunto, né, que você fala da questão da cultura, né, da cultura da qualidade, que é um ponto muito importante, porque a gente passou por um processo aqui parecido, tá? A gente precisou sentar, rever processos, encontrar quais eram os gaps, né? Porque a gente tinha bastante gaps, a gente ainda tem alguns gaps, também não dá para eliminar tudo de uma vez, mas a gente fez esse processo, a gente ainda também está na implementação do processo, que a gente está certificando no CNMI. Então, a gente ter toda essa análise e sentar com a equipe, e tem todo um trabalho, além do trabalho de regulamentar, de formalizar e de desenhar, a gente também tem todo um trabalho da cultura. E esse trabalho, por vezes, se não é mais importante, ele anda ali lado a lado com essa questão da regulamentação, porque não adianta a gente ter um processo bem desenhado, bem definido, se a equipe que vai utilizar aquele processo ela não foi conscientizada de que deve se seguir aquele processo e qual é a importância de se seguir aquele método que ali foi definido. E aí, por vezes, a gente encontra nas equipes, né, às vezes é alguém que não quer que o bug seja aberto, porque não, vamos resolver aqui, para que registrar o bug? Ah, não precisa colocar essa evidência. Então, assim, enquanto a gente não muda a cultura, enquanto a gente não conscientiza as pessoas, fica muito difícil da gente ter uma empresa, né, da gente melhorar realmente o nosso processo e o nosso produto. E aí, só fazendo um parênteses aqui, Ivan, eu não sei quantos desenvolvedores tem aqui também nessa conversa aqui, mas é um ponto importante para trazer. Quando uma equipe de qualidade abre um bug, abre uma falha ali, ela não está apontando que a qualidade que você está desenvolvendo é ruim, não está apontando que você é um profissional ruim, e sim um problema que a gente encontrou no software, que pode ser derivado a N problemas. Então, quanto mais bugs a gente encontra, logicamente que não a gente fala assim, ninguém ganha por bug, tá, gente? Que fique claro aqui. Então, o QA não ganha por bug aberto. Ele pensa por qualidade. Então, é um ponto importante para a gente trazer. Então, assim, não estou falando, a Ivana está desenvolvendo ruim. Não, cara. Então, o que está acontecendo que eu estou encontrando mais bug na aplicação da Ivana? Pode ser por complexidade, pode ser por falta de conhecimento. Então, eu tenho que treinar mais essa pessoa. Então, é entender a cultura. É o que a gente está bem cravando com isso, a cultura de qualidade, gente. Parar de procurar pessoas e resolver processos. Então, esse é um ponto bem importante, tá, Iva? Desculpa te cortar, só para deixar para todo mundo assim, não estou procurando quem é o desenvolvedor ruim, e sim o que está faltando para melhorar. Esse é um ponto importante. E o ponto que eu queria chegar aqui, a verdade é que a qualidade não se garante apenas com as ferramentas, né? Ou com processos, ela precisa realmente fazer parte da cultura. E isso, esse alinhamento da qualidade, ela tem que ser de uma forma estratégica e tem que estar alinhada com o negócio. Então, assim, a primeira pessoa que tem que estar lá na frente, que tem que vestir lá a bandeira da qualidade, de fomentar essa cultura, são as lideranças, né? Desde diretores, gestores, porque quando esse ponto ele é indicado como uma estratégia de negócio, a gente começa a ver a importância e a criar meios de que essa cultura realmente ela seja implementada, institucionalizada, né? Então, eu queria saber um pouco mais do seu ponto de vista sobre esse assunto. O que é que você acha disso? É o que a gente fala assim, o Paulo colocou um assunto aqui legal no chat, é a forma. E aí, às vezes, o que a gente tem que trazer não colocar emoção, Paulo. É um ponto que a gente coloca sempre,
não ter emoção dentro desse bug, né? Então, isso tem que pensar com muito carinho. Então, assim, é treinamento do time. Então, entender um pouco mais sobre isso. Perdão, pessoal, deu uma travada para mim aqui agora. Agora não foi vocês não, tá? Sou eu aqui, o Guilherme, que deu um problema aqui. Então, assim, é a forma que você coloca. Então, assim, a gente coloca aqui entender o processo, trazer essa parte de consentimento. Então, assim, tá todo mundo envolvido, e eu acho que é um ponto que você colocou, stakeholders, né? A gente fala lá os líderes, liderança, diretoria, tem que estar comprado com o processo de cultura de qualidade. Melhoria contínua, com todo mundo, tá? Então esse é um ponto legal. Então a gente coloca cultura de qualidade, você pode ver que eu coloquei aqui, ó, shift left, todo mundo vai escutar isso no mercado. Cara, a atividade lá no começo para a gente trazer isso. Então não é só o QA que vai olhar para a qualidade, ele vai olhar para tudo. Tem que olhar qualidade como um todo, esteira como um todo. O tempo todo trazer isso, né? E a forma de se comunicar, escrever, reportar, trazer isso claro também. Aqui, um ponto é treinamento. Pessoas precisam se capacitar para estar ali também. Um treinamento, conscientização o tempo todo. Isso. E aí, diante de tudo que já foi abordado, né, acho que às vezes a pergunta, eu gostaria até de lançar uma pergunta para o pessoal que está aqui nos assistindo, se tiver algum líder, se tiver algum gestor, que por muitas vezes a pergunta mais correta a ser feita é se a gente não tem QA. Mas a gente tem que se perguntar como é que nós estamos garantindo que os produtos são confiáveis, escaláveis e seguros. Então, não é só ter o QA, é toda uma engrenagem que roda em cima disso. Então, vai passar desde a cultura, vai passar pelos processos, vai passar pelas ferramentas também. Ok. Agora a gente vai falar um pouco sobre as estratégias, né, para a cultura da qualidade. Quais são os pontos que você acha importante que devem ser implementados nas empresas, nas equipes? Bom, a gente fala aqui, isso aqui é uma base de pirâmide que a gente coloca de estratégia do TMMI, tá? Então, o nível de maturidade de cada time, como é que tá? E aí é um ponto que deixo para todo mundo aqui que está dentro das empresas olhando o seu dia a dia, é entender os níveis, né? Então, assim, um dos pontos, antes de eu falar desses níveis, assim, pilares fundamentais, liderança e patrocínio, cara, apoio executivo visível. Então, assim, todos os seus diretores precisam estar pensando em qualidade. Capacitação, falei de treinamento, desenvolvimento de competências, entender o que é bom em cada um, em cada momento, entender o que as pessoas são boas. Não adianta eu pegar, vou falar de desenvolvimento aqui, não adianta eu pegar uma pessoa que conhece COBOL e colocar para desenvolver Java, né? Então, assim, vai ter mais complexidade, vai ter mais falha, vai ter mais problemas. Então, eu preciso entender o negócio, me aprofundar no negócio para desenvolver um melhor software. E isso também para qualidade, isso também para requisitos. Eu preciso entender o negócio para escrever ele, né? Ter processos e padrões definidos na prática, né? De forma clara para todo mundo. Todo mundo tem que estar envolvido, né? Eu coloquei o Paulo aqui, que é um ponto bem legal que ele tinha colocado. Tem que estar para todo mundo como que é registrado um bug, por que ele é registrado, quais são os princípios que ele usa, né? Para trazer a parte profissional e não pessoal para dentro de um registro de bug. A Ivana desenvolveu um aplicativo ruim. Não pode ser dessa forma, tá? E aí, no parêntese, a gente também tem essa questão do feedback, que o feedback é importante. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa que recebeu aquele bug, ele não está entendendo aquele bug não foi aberto da melhor maneira possível, mas ele também não dá esse feedback, porque a gente também precisa ter um retorno para a gente saber onde é que se deve melhorar. Porque é uma fala que eu tenho bastante aqui junto com a equipe, que todo mundo falha, gente. Todo mundo erra, então assim, a partir do momento que eu estou errando, você precisa me indicar, olha, se você escrever o bug dessa forma aqui, vai ser melhor para o meu entendimento, vai ser melhor para o entendimento da área de desenvolvimento. A gente precisa sempre estar dando esse feedback, porque é aí que a melhoria contínua ela acontece, a gente vai melhorando aos poucos, e quando não há esse feedback, somente no momento que tem uma entrega que fala, não, mas os bugs que foram abertos não estão muito claros. Não, a gente precisa estar pontuando sempre, tá melhorando sempre. Tá? Desculpa aí. E aí que entra aqui, não, e faz muito sentido, que está exatamente aqui na parte de gestão de mudança, a comunicação.
Então, melhoria contínua, tá lá em cima, mas você pode ter pontos de níveis aqui que a gente fala, nível 1, inicial, processo de teste ad hoc, a pessoa que você pega, recebe, você vai pelo seu conhecimento ali, vai testando, né? Desorganizado, sem relativamente dependendo de competências visuais. Então, a Ivana conhece bastante aquele aplicativo de compra de comida, né? Putz, é ela que vai testar sempre aquilo ali, mas ela vai testar sem processo nenhum. Então, é o nível 1 que a gente fala que as empresas têm. Nível 2, mais gerenciado, já tem teste planejado, executado para cada projeto, já tem algum conhecimento de desempenho, então já tem algumas ferramentas ali de gestão. Aí tem a parte do nível 3, que já tem essa parte de padronização, organização, documentação, ciclo de vida, desenvolvimento, como que funciona, de qualidade também, se tem 3 ciclos, se dependendo da metodologia que a gente usa, se é ágil, se é por sprint, enfim. Tem a parte de quantitativo, cara, os testes são controlados quantitativamente, com métrica, análise, estática, conversa, entende. E aí tem a parte de nível 5, que é a otimização. Ah, mas eu vou ter que ficar fazendo 1 para 1. Não, tem coisa que você consegue trazer lá do 5 para o nível 1. Tem coisa que você consegue trazer do nível 4 para o nível 2. E você consegue ter um processo mais amplo das informações. A maioria das empresas que eu indico a recorrer quando eu estou buscando, quando eu estou fazendo consultoria, a pessoa sair do seu nível 1, buscar o nível 3. Porque não é um salto tão grande aqui, mas você vai começar a entender como funciona, você vai usar ferramentas, você vai usar planejado, então que daqui vai bem, tá? Então, mas sempre busca o próximo. Alguém sobe a escada, um lance de escada de 10 degraus ali, de uma vez só? Não, ninguém. Então, vai buscando os processos, melhorias, mas assim, para todas as empresas que eu busco, eu falo, busca aqui, ó, nível 3. Né? Mas tem algumas etapas que você vai seguindo ali, e aí você tem que ter uma empresa qualificada, profissionais qualificados para ajudar vocês a seguirem nesse caminho. Tá? Então, esse é um ponto bem importante que a gente traz aqui de pirâmide. Então, assim, eu vou falar para todo mundo aqui. Tira um print disso aqui, para quem está assistindo, e fala, tenta entender que nível que você está aqui. E aí, como a gente tem acesso a bastante material, vai lá na parte de qualidade, lá no TMMI, e entende o nível que você precisa em cada degrauzinho desse. Aqui, ó, o Caio está mandando alguma coisa aqui, onde a gente aplica isso, chamamos de Quality Score. É isso aí, que é bem interessante, se aplica mesmo. Isso é legal. Então, assim, trazer esse conceito mais para dentro de casa, medir mesmo. Então, é um ponto importante. Aqui a gente coloca aqui na medida, aqui a parte de alguns indicadores que você pode ter ou não, cada empresa trabalha do seu modelo de processo. Cara, percentual de teste automatizado, se passaram, passou, se a empresa tem maturidade para isso, cobertura de código, como é que tá, essa parte por teste, tempo de reparo, né, de correção do bug, quanto tempo demorou para ser corrigido. Isso aqui não é para começar a metrificar, isso aqui é de complexidade alta, média, baixa, correção, e você consegue começar a ter estimativas mais assertivas, tá? Então, o retorno do investimento ali por cada bug. Quando a gente fala de retorno, aqui é um ponto legal. É você entender quanto que é o ticket médio que tem dentro dessa aplicação. Então, se eu vendo X lanche, eu estou colocando como delivery aqui, tá? Uma hamburgueria aqui, pode ser que entregue. Quanto custa ele não vender um lanche por hora? Por minuto? Ele vende 100 lanches por hora. Cara, se eu não tenho delivery de compra, como que funciona? Então você vai calcular quanto que esse bug pode originar de problema de retorno financeiro, tá? Então, velocidade, eu tenho a parte de métrica de produtos, métrica de negócio. Então, tem algumas métricas que a gente usa aqui, não entrando tão a profundo aqui para também não virar praticamente um treinamento, mas vale a pena vocês tirarem um print disso aqui, entender um pouco mais, se aprofundar um pouquinho mais, que nem o Caio colocou aqui no comentário, tem a parte de Quality Score. Então, assim, vale a pena entrar um pouquinho mais nesse assunto. E também, que no final da nossa apresentação aqui vai ser disponibilizado um formulário com algumas perguntas que vocês podem responder e ter uma noção de mais ou menos como é que está a tua instituição em relação à maturidade na área de qualidade, tá? No final, o nosso colega aqui ele vai liberar esse link para vocês poderem preencher. Muito bom.
Aqui eu deixo algumas reflexões, né, de próximos passos ali para quem tá vendo a gente aqui. Cara, pensa que qualidade é responsabilidade de todos, tá? Então, é um ponto que eu trago sempre. Então, assim, é responsabilidade da organização, e não só da equipe de qualidade, não só da equipe de desenvolvimento, não só do PO, enfim, esse tipo de coisa que precisa estar na cabeça de todo mundo, com a cultura da qualidade, né? Compliance não é opcional, regulamentação angolana ou independente do país exigem qualidade de sistemas críticos. Regra 10 de maio, lembre-se, cara, um bug que foi encontrado que custa 1 kwanza dentro do ambiente lá de requisitos, ele vai custar 10 vezes mais lá no ambiente de produção. Então, esse é um ponto importante. Cara, e cultura procede processos, né? Então, mudança organizacional com fundamentos para processos. Então, isso é bem importante trazer ali. Então, faça uma avaliação de diagnóstico, entende como está a maturidade do seu processo dentro de casa. Então, ajuda as empresas a fazer isso. Definições ali, visão, objetivo e roadmap que você tem para fazer e capacitação do time. Ninguém sai da faculdade ou sai do curso e fala, aprendi o suficiente. Tecnologia, todo dia que você pisca, sai alguma coisa nova, né? No mundo de IA, então, né, nessa nova geração, que dá para ser utilizado também, mas eu acho que é um assunto que dá para ficar uma live inteira aqui falando sobre isso de IA aqui, tá bom? Então, pensa em processo, como que você avalia a maturidade, como que você entende, que nível que você está e para onde você quer ir, e o que você precisa fazer para chegar lá. E aí, pensa no seu modelo de negócio. Isso que é um ponto importante. Ok, boa. A gente tem um comentário aqui do Edson, né, que é muito importante, que ele fala que todas as pessoas envolvidas em um projeto ou processo têm um papel fundamental na entrega de produtos e serviços de qualidade. É isso mesmo, Edson. Tá aprendendo direitinho. Esse é o ponto que a gente quer deixar aqui bem claro para todos nesse webinar, que todo mundo está envolvido, todo mundo é responsável. Tá? Agora eu quero trazer um olhar mais direto sobre a nossa realidade, né? Que são os desafios e oportunidades aqui em Angola, em Luanda. A gente sabe, a maioria aqui do nosso público é de Luanda, a gente sabe que Angola tem vivido um momento crucial, né? Tem sido feito muito investimento na parte de transformação digital. Mas aí a gente tem alguns pontos que são interessantes a gente levantar, porque assim, transformação digital, ela vai além do que só digitalizar processos. Então, a gente vê muito aqui hoje, no nosso contexto, que muitas das vezes as empresas, elas só querem tirar aquele processo do papel e criar uma cópia do processo, só que digitalizado. Mas não, a gente tem que ter um trabalho ali para se verificar até que ponto aquele processo ele está atendendo realmente ao objetivo dele. Realmente é necessário alguns passos que a gente faz de forma manual, trazer para o digital. Então, a gente tem essa lacuna aqui que muitas das vezes são percebidas, que a gente diz que está fazendo uma transformação digital, mas a gente somente está trazendo processos manuais para o computador. A gente acaba trabalhando e fazendo da mesma forma. Tá? A gente tem alguns desafios, né? Quais são os principais desafios da qualidade de software em Angola? Alguns deles a gente já acabou falando aqui na apresentação, que são problemas que não é só de Angola, são problemas que acontecem no mundo inteiro, mas aqui a gente tem um problema muito latente, que é a infraestrutura digital limitada. Então, a gente ainda tem muito problema de infraestrutura, muito problema de rede, por vezes a gente não tem muito acesso, e o acesso que a gente tem não é assim, de qualidade, e querendo ou não, isso impacta na qualidade. A carência de profissionais qualificados, o Biek acabou de falar um pouco sobre isso. Então, assim, não há muita formação sólida em QA e em automação. A gente não vê hoje nas escolas, né, nas faculdades, muitos cursos ou cadeiras voltadas para a área de qualidade de software. Essa área ela é esquecida. Então, muitas das pessoas que têm contato com a área, geralmente é quando vai trabalhar ou quando faz algum curso, que hoje, graças a Deus, a gente tem bastante ofertas de curso na internet,
mas o contato ali inicial com a academia, com os técnicos, com a faculdade, ele não existe. Então, isso ele limita, né? A gente não tem essa oferta de cursos especializados, o que faz com que a gente tenha uma carência de profissionais qualificados e que também remete às empresas a ter um forte treinamento dessas pessoas que estão entrando na empresa. Então, a gente tem muitos casos aqui de pessoas que até eram de outras áreas e migraram para a área de QA. Ela tem o conhecimento, ela tem experiência, mas ela não tem ainda a fundamentação. Ela acaba até realizando muitas atividades já sem saber que está realizando uma técnica X ou Y, porque ela não teve esse embasamento teórico. Um outro problema aqui que também já foi mencionado é a ausência de processos e padrões. Então, os testes são realizados sem planejamento, não tem nenhum critério de automação. Muitas empresas aqui, elas não têm nem sequer uma área de qualidade. E muitas empresas são os próprios desenvolvedores que realizam os testes das aplicações. E para muitas empresas isso é o normal, isso é o correto. Mas assim, a gente tem que ter a ciência que o desenvolvedor, ele tem a função dele, que é desenvolver o software, e ele já vai estar com aquele olhar mais viciado, né, do que é que ocorre bem. E a gente tem toda uma técnica que tem que ser realizada, tem toda uma forma de se criar cenários de teste, de se verificar a aplicação, que muitas das vezes o desenvolvedor ele não tem esse viés, porque não é a área dele. Então, ele acaba deixando passar muitos bugs, porque realmente essa não é a função dele, por conta que as empresas entendem que ou o desenvolvedor, e muitas das vezes também o analista de requisitos, ele pode estar ocupando essa função. E uma outra questão também que chama muita atenção aqui em Angola é a questão da resistência cultural à qualidade. Aqui se tem aquela mentalidade, não, se está funcionando, já está bom, o importante é funcionar, o importante é estar no ar, o importante é que a gente fez a entrega. E não é que a gente não vai entregar, a gente precisa entregar no prazo, nós vamos entregar enquanto não tiver bom. E eu escuto muito essa questão, que não, o feito é melhor do que o perfeito. Mas se a gente pode fazer o bem feito, um pouco como bengala, a gente tem que entregar e tem que entregar da melhor maneira possível. Então, esses são nossos 4 principais desafios aqui em Angola e que tem feito com que a qualidade ela não esteja no foco que ela deveria. Então, se preza muito pela entrega, né? A gente tem muita entrega, mas por vezes a gente faz uma entrega que não é de qualidade, a gente mancha a reputação da empresa, a gente tem clientes insatisfeitos, e eu tenho certeza que aqui nesse chat várias pessoas já acessaram alguma aplicação, e aqui eu digo com muita frequência que não conseguiu chegar no seu objetivo final porque tinha alguma falha, e que para alguns era mais importante realmente ter o sistema no ar. Nós temos o sistema no ar, mas a gente precisa voltar esse viés, voltar esse olhar de que a gente tem que ter as coisas no ar no prazo, mas entregue com qualidade. E aí a gente vem agora com oportunidades e estratégias para Angola. Fazendo uma pesquisa aqui bem rápida, quando eu fiz, estava levantando os dados para essa apresentação, a gente... Na minha internet. Aqui está aparecendo para mim que está falhando, gente. Está tudo ok? Mas eu estou te escutando, Ivan. Ok. Então, a gente tem vários desafios estruturais aqui em Angola, né? Mas Angola ela tem um futuro promissor. A gente tem muita mão de obra, né? Muitos jovens com capacidade de aprendizado, com força de vontade de aprender, de construir e de entregar. A gente tem vários investimentos. Eu vi que a gente tem um projeto do IDEA que é financiado pelo Banco Mundial e que ele está prevendo um investimento de 300 milhões de dólares para acelerar a transformação digital no país. Então, o que é que isso significa? Vão se investir em infraestrutura, vai se investir na área pública, na área privada, para que haja esse crescimento, porque hoje, não só Angola como a África, ela está um pouco atrás, principalmente nessa parte de conectividade.
Hoje, se você dá uma olhada aqui em Angola, eu posso te dizer com a maior certeza que o local onde a gente tem mais conectividade é a província de Luanda. É Luanda. Se você vai para as outras províncias, você não tem tanta qualidade na conectividade e o acesso das pessoas à informática, a aplicações, elas é bem menor. Então, existe hoje um investimento que está sendo feito, né, para poder a África e Angola chegar nesse patamar de conectividade, de ter mais aplicações, tanto aplicações na área bancária, na área do seguro, na área petrolífera. E aí isso pode tornar Angola como uma liderança regional e até internacional. Liderança regional, quando a gente fala, olhando para o mercado da África, né? Então, por isso que, voltando um pouco também do assunto que a gente falou anteriormente, dessa questão de a gente ter padrões, a gente seguir padrões internacionais, porque a gente tem produtos com maior qualidade que podem ser ofertados para outros países e para outros estados aqui da nossa região. Redução de custos, né? Que cada dólar investido em QA, ele vem prevenir até $10 de retrabalho. Um outro ponto também que o VIEC já falou aqui. Então, muitas das vezes, a visão dos stakeholders, a visão dos gestores é que não, eu estou investindo em QA, eu estou desperdiçando tempo, eu estou desperdiçando dinheiro. Mas quando você vai nas consultorias, quando você vê os resultados, há uma redução de custos. Então, o contrário acontece. Quando a gente se organiza, quando a gente segue processos, o contrário ele acontece. A gente precisa aqui ter oportunidade na formação de talentos, né? Quem sabe a integração maior entre a empresa e a universidade para poder gerar mais mão de obra qualificada. Porque, assim, uma coisa que eu sinto, eu estou vivendo aqui há 5 anos e eu vejo o potencial da juventude angolana. Então, se a gente criar um ecossistema, criar grupos, criar fóruns de qualidade, fomentar a qualidade aqui em Angola, a gente vai ter essa formação de mão de obra, né? Uma formação de mão de obra melhor, né? E isso movimenta o mercado. Empresas contratam mais, as pessoas estão cada vez tirando certificação. Então, isso, de certa forma, eleva a maturidade da região, eleva a maturidade dos profissionais. E assim... Só queria fazer um adendo aqui com você, que tem tá rolando bastante conversa aqui. Não fiquem, para quem está escutando, não fiquem esperando uma empresa fornecer conhecimento para vocês. O conhecimento é de profissional, tá? Então, assim, o João Vieck, conhecido no mercado, não fica dependendo de ninguém para ter conhecimento. Hoje a gente tem acesso a plataformas, a gente tem acesso a certificações. Então, no caso aqui, a gente está falando do ISTQB, que é um órgão internacional, mas tem a parte lá de Portugal, porque eu acho que Angola não tem, me corrija se eu estiver errado, tá, Iva? Não tem ninguém certificador aí dentro de Angola, do ISTQB, né? Não, mas a gente já tem tanto Brasil quanto Portugal. Então, Brasil e Portugal. Então, assim, são línguas que vocês conseguem identificar melhor para poder ter mais conhecimento. Tem alguns, eu vou falar gurus, mas não é gurus, né? Alguns influencers no mercado que conseguem trazer conhecimentos para vocês também, tanto na parte de conceitual, quanto na parte de automação. Eu vi que está rolando bastante coisa de automação aqui. Então, o potencial é você. Então, para quem está escutando, busque conhecimento, não fique dependendo de empresas. Faculdade, nem no Brasil, hoje uma ou outra fala de qualidade também. Então, não falam de qualidade aprofundado, assim como não falam aprofundado em desenvolvimento Java, né? Você tem que se especializar melhor sobre aquele assunto. Então, vocês precisam acreditar mais em vocês e se debruçar no conhecimento que vocês querem. Tá? Então, Angola não tem as certificações, mas em outros países tem. Então, vocês conseguem pensar em conversar, e quanto mais pessoas têm esse desejo de fazer parte da área da qualidade, você consegue ter uma força para trazer a certificadora para dentro do país.
tá? Então, isso é um ponto bem importante para vocês aqui. Então, assim, entenda que o mundo de tecnologia ele é muito maior do que eu, por exemplo, o Vieck, agora ele está se debruçando um pouco mais em código, mas eu nunca fui um cara de codar, né, de desenvolvimento ali. E eu estou me debruçando agora para conhecer, cara, por conta própria. Não estou dependendo da empresa que é a minha contratante. Então, entrar um pouco mais na Udemy, aqui existem cursos que falam sobre isso, tem bastante informação hoje que a gente fala. Na era de IA tem que tomar cuidado. Você joga um documento lá dentro, dependendo do documento que você está jogando, você pode vazar dados confidenciais da sua empresa. Então tem que tomar cuidado, código aberto, você não tem uma IA implementada dentro da empresa. Então tem como você usar a IA para acelerar, mas você precisa aprender a usar a IA também. Então é um ponto importante. Já existem empresas que fazem isso. Assim, mas trazendo para o crescimento do mercado de novo, vocês precisam se juntar e querer ser da parte de qualidade. Né? Eu fiz da minha carreira a profissão de área da qualidade. Então, não é simplesmente passar. Tem gente que usa só como passagem para ir para a equipe de desenvolvimento, para ir para o Product Owner, PO, né, que a gente chama aqui no mercado. Se vocês querem, vocês vão se debruçar. E existem muitos conteúdos, mas muitos conteúdos. Júlio de Lima, eu não esqueci o nome do outro menino ali, que agora também é um legal, mas depois eu passo. Cara, tem Udemy, cara, você olha para a validação lá dentro. YouTube ensina a prática desde o zero, vários vídeos ali. Então você vai muito do que está usando ali como mercado, tá? E aí você pode procurar uma empresa para ajudar a fomentar melhor isso, concurso, alguma coisa desse tipo. E aí, quando você está dentro da empresa, também você precisa ser um cara que fomenta isso. Uma pessoa que fomenta esse tipo de assunto. Desculpa aí, mano. Acabei só fazendo um adendo ali e não fica dependendo de universidade, não fique dependendo de busque conhecimento. Isso, e um ponto assim muito importante que você frisou, essa questão da IA, né? Hoje a gente vê muita gente usando a IA de forma deliberada, mas a IA ela não sabe tudo. E é necessário que quem esteja utilizando a IA tenha um conhecimento sobre aquele assunto, porque às vezes o que ela traz para a gente pode estar distorcido. E se você não tem nenhum conhecimento sobre aquele assunto, você pode comprar aquilo e ter como verdadeiro e ela ter cometido alguma distorção, ter cometido alguma falha. Então, assim, é importante a gente buscar conhecimento, é importante a gente ter pelo menos um conhecimento básico sobre determinado assunto, porque quando a IA ela distorcer, você vai saber, não, isso aqui não está correto, você vai mandar outro prompt para ela lá, para ela corrigir, ela vai corrigir, mas você só consegue fazer isso se você tem um conhecimento prévio. Então, hoje é realmente você sentar, estudar, fazer um curso, buscar fóruns, buscar grupos. Tem pouco tempo eu tinha até procurado um grupo de qualidade de software aqui em Angola, eu não encontrei. Eu acabei criando eu vou pedir para o colega colocar esse grupo aqui no chat, porque é interessante você fazer parte desses fóruns, de vocês estarem conversando, saber o que está acontecendo nas outras empresas, saber sobre eventos. Então, é muito importante a gente estar em contato com outras pessoas que já atuam na área, pessoas que já sabem o que é que pode dar alguma dica, ou pode trazer algum pensamento, pode incitar algo novo para você fazer. Então, esse ponto é muito importante. Eu espero que vocês, como o Vieck falou muito bem, não fiquem esperando pela empresa, vocês devem investir na sua carreira. É sua carreira. É algo muito importante que vocês têm que investir. Você não pode fazer isso na mão de uma outra pessoa, de uma outra empresa. Bom, pessoal, acredito que a gente conseguiu passar toda a informação possível aqui para vocês, né? Eu coloquei aqui juntos pela qualidade de software, então eu prezo por isso todos os dias, que aumente essa carreira. E aí, eu sei que Angola tem um fundamento bem legal, que eu gostava bastante, inglês. Hoje tem bastante oportunidade para você trabalhar em projetos internacionais dentro de casa, então sem sair da sua casa, né? Então tem como fazer isso, mas, de novo, não fique dependendo de uma empresa para você ser qualificado. Você precisa se qualificar, a carreira é sua. Então você vai buscar conhecimento, de IA, o que é uma IA, o que é um prompt, como que funciona, como deixa de funcionar, o que é um LLM, o que é um LM,
você vai entender como funciona o motor para usá-la da melhor forma. Não colocando, pelo amor de Deus, não colocando um documento da empresa lá com todos os dados confidenciais dentro da IA e falando, gere cobertura de casos de teste usando o Termo Prompt, dando informação para o mercado. Isso pode ser gerado um problema para você. Isso é gestão de segurança da informação. Então, não tomem cuidado com isso, pelo amor de Deus. Até mesmo informações pessoais de vocês. Então, não joguem lá informações que podem ser usadas para invadir sua conta, roubar seus dados, enfim, esse tipo de coisa. Tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, a responsabilidade é coletiva de qualidade, não somente da área de qualidade, da equipe de desenvolvimento, é do time como um todo. E aí, de novo, foco. Estudem, 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 estudem. Não tem como você sair desse mundo se você quer da área de tecnologia. Se você não está estudando, você não está escutando um podcast, você não está escutando uma aula, uma live, você está fora do mercado. É o tempo todo isso falando. Tá bom, a gente tem aqui mais alguns minutinhos. Temos perguntas, pessoal? Tem um monte aqui no chat aqui. Eu vou respondendo algumas aqui, pode ser, Lê? Eu vou assim, práticas de QA que são recomendadas para startups angolanas com poucos recursos humanos e financeiros. Leandro, precisa entender um pouco mais o processo do que você tem. Assim, quando a gente fala de qualidade, não necessariamente você precisa ter uma ferramenta da Microsoft, da IBM, da Amazon, nada disso. Você pode ter um processo mínimo viável dentro de casa. Então, você pode ter um Excel escrito qual que é o ID do caso, do cenário, qual que é a descrição do cenário, quais são os casos de teste que vai ser testado, o resultado esperado, né, daquilo ali, que é o que a ação que está fazendo, se ele deu positivo, negativo, ou se está bloqueado com um defeito. Isso pode ser controlado no Excel, por exemplo. Então, vai muito ter que ter um pouco mais de experiência, entender um pouco mais que tem o processo na startup, o que ela está querendo entregar, como controla, e aí tem que ter uma maturidade, alguém mais sênior para ajudar vocês a entenderem melhor qual é o melhor processo para ser implementado, tá? Aqui é recomendável começar os estudos, o Edson falando aqui, considerando que não existe formação específica nas universidades. É o que a gente estava falando, tem que estudar por fora, gente, não tem o que fazer. A maioria das universidades não tem uma área específica, agora tem algumas universidades que têm cursos específicos de engenharia de software, que envolve a parte de qualidade de software ali dentro, então, mas é muito específico, num público. Júlio de Lima, se eu não me engano, está fazendo essa parte de automatização, tem um curso lá dentro, então é um cara de referência que vocês podem usar ali para orientador. Eu não estou lembrando o nome do outro menino aqui, que é legal também vocês seguirem, mas tem comunidades no LinkedIn. No LinkedIn tem bastante comunidade para falar de qualidade, tanto aqui no caso do Brasil, mas quanto eu uso muito referências de fora também, para poder trazer esse conhecimento, porque tem coisas que são aplicadas lá, soluções que lançam fora que eu digo do país como um todo, tá, gente? Em vários outros países. Tem que ficar olhando a comunidade que está acontecendo. A IA, acredito que ajuda muito a mitigar alguns serviços, mas quando você conhece um pouco mais, por exemplo, a Ira colocou aqui, alucina demais, gente, a IA. Então, você manda um prompt para ela, te gera alguma coisa, você pergunta para ela de novo, ela gera outra coisa. Então, você precisa ter um conhecimento das técnicas da área de qualidade para você ter o resultado que você espera. Ele vai acelerar os seus caminhos e não simplesmente vai gerar de forma automática. Quando você treina muito bem um motor, que a gente chama, você tem um resultado muito próximo do 100%. A gente fala que é 90% porque sempre tem que estar olhando ali e vendo. Então você consegue colocar IAs plugados para fazer teste unitário já hoje em dia, fazer vibe code, né, correção de código automático, isso. Então tem uma grande evolução com as IAs hoje de aceleração, mas não deixa o fator humano de validar algo. Tá? Aqui o Caio já respondeu aqui que tem bastante coisa também dentro da Udemy. Concordo, Caio, tem bastante coisa. Uma dica que não confie em 100%, que é o que eu falei aqui, né, Caio? Não pode confiar 100% no resultado, sempre tem que estar refinando. O maior obstáculo para testes automatizados, isso não é só em Angola, processo mundial, é você ter processos e bem definidos para saber o que vai ser automatizado ou não e como vai ser automatizado. Então, é sempre com foco no negócio. Todo mundo deve ter escutado aquele 80-20.
Então, eu tenho que entender 20% do meu sistema crítico que vai originar 80% de cobertura. Então, é entender como que eu automatizo isso para gerar um resultado de negócio, de confiabilidade, que gere resultado, de validação. Então, você consegue colocar, por exemplo, uma IA ali para fazer uma validação. Cara, tinha que voltar a código 200, não vamos falar de teste de API. Cara, tá voltando 400, falhou. Automaticamente ele já cria um bug, tira a evidência e segue o plano. Então, você tem que conseguir entender um pouco mais da automatização, mas o problema é mundial. Teste automatizado é mundialmente um problema. Porque aplicações mudam constantemente, quebra o código toda hora. Então, quer começar a automatizar? Dica Vieck falando, cara, conceito de qualidade, pirâmide de teste, começa pela base, teste de API. Cara, isso aqui vai te gerar um retorno absurdo. E o teste funcional ali de botões, de validações de UI, que a gente chama, você faz manualmente ali de uma forma mais estratégica, mas sempre pensando no que pode gerar problema. Então, assim, alta criticidade, média criticidade, baixa criticidade. Então, vai trazer um retorno para vocês. Iva, pode me interromper, né, mano? Tô aqui só olhando as perguntas e saindo respondendo. Pode seguir. Caio, não confiar 100% é uma das principais características de QA, pois tudo que erra e erro sempre existe. Cara, é isso aí. Eu cheguei um pouquinho tarde, mas posso fazer uma questão. Pode falar, Bruno. Tô vendo aqui, hein? Tô lendo, tô passando. Alucinações acontecem, a utilização de IA é muito importante. Verificar nas respostas da entendedora da IA. Avisam sobre alucinações da IA. Então, assim, de novo, a IA otimiza muito tempo. A IA, eu sou um cara que eu amo IA. Tem um monte de processo, tem um monte de assistente aqui, a Iva sabe. A Iva às vezes trabalha com ela no paralelo aqui, a gente eu crio bastante coisa aqui de validação. Então, de criação de conteúdo, então, mas eu já criei meu assistente para poder fazer isso, tá? Então, eu já treinei, então eu já sei, só que eu valido antes. Eu sempre valido. Cuspiu a informação, salvou a informação, eu valido. Então, é um ponto importante. A IA não substituirá humanos, mas vai substituir algumas tarefas que são repetitivas que você consegue otimizar, tá? Então, isso vai gerar bastante resultado. Então, hoje você tem atendimento de IA, né? Mas quando ela alucina ali também, ela manda para um humano. Então, sempre vai ter um humano validando. Cara, lembra, você é uma pessoa inteligente. A IA também é uma pessoa inteligente, uma máquina inteligente. Só que você consegue burlar ela, né? A gente brinca aqui que o brasileiro ele é sem fim, eu acho que mundialmente. Você brinca, quais são os sites que eu não devo acessar para fazer tal coisa? Ela vai lá e te fala. Então, um ponto interessante aqui, tá? Eu vou lá para a caixinha de perguntas já. Como mudar a cultura organizacional de uma empresa que vê qualidade como um luxo? Cara, isso é um problema mundial. Ele vai trazer nesse problema aqui, você tem que eles fazerem parte do processo, mostrar o resultado que você gera. Qualidade sempre vai ser visto como um custo e não como investimento e retorno financeiro, tá? Então, primeiro problema que tem, culpa de qualidade, o cara corta a qualidade. Mas não é isso, ele está gerando valor, ele entrega resultados, tá? Então, vamos lá para a caixinha de perguntas agora aqui para ver. Como podemos... acho que tinha uma antes aqui. Deixa eu ver aqui. Caio, vejo que tudo isso vai de encontro a uma prática shift left. Desde o início da história, passando pelo funcional, desenvolvimento, qualidade. Podia contar um pouco desse tema que aplicava isso nos bancos? Então, a gente tinha um time muito... Mesmo trabalhando em grandes bancos, a gente sempre teve um time muito unido. Então, é trazer a cultura, fazer parte, entregar o resultado dessa informação, tá? Que eu estou colocando aqui. E você entregando esse resultado, você tem que fazer parte dele, entender como está sendo desenvolvido, criticar, gente, não é criticar a pessoa, é criticar o funcional, a escrita, a história, a documentação funcional, está no modelo de cascagem ali, que a gente chama, eu chamo de cascagem, tá, gente, mas é cascata, é que mistura o ágil com cascata, tá? Então, você está perto, entender um pouco mais isso, então você fazer parte disso, então desenvolvimento, fazer parte do desenvolvimento, mostrar o porquê que é aquele bug, fazer parte como que está chegando aquela história, por que ele entendeu aquilo. Então, o tempo todo você entendendo aí aquele ciclo de vida de melhoria contínua, olhar a produção, o que está acontecendo em produção, trazer para o mundo de QA. Então, isso é importante. Acho que eu respondi, tá, Caio? Eu estou indo para outra. Testes são vindo muitas vezes com atividades simples, mas durante a live conseguimos ver parte de grande importância que são vistos
até mesmo como projetos. Nesse sentido, como podemos definir um plano de teste eficaz? O plano, cara, plano é uma palavra muito ampla, tá? Mas assim, o roteiro, ele precisa ter o seu cenário que você vai testar, o seu caso de teste que vai ser ali, o resultado esperado que tem aqui do que você tem como objetivo efetivo, e não, ele não pode ter duas ações de resultado esperado. Então, assim, cliquei no botão confirmar. Ele pode exibir confirmar ou ele pode exibir não confirmar, né? Eu tô dando uma analogia muito simples. Então, assim, não, cara, ele vai exibir o campo tal. Se ele exibiu coisa diferente, é outro caso de teste. Não pode ter dois resultados esperados dentro do mesmo caso de teste, tá? Então, esse é um ponto importante. Cada caso de teste, cada ação é uma validação. Então, é uma reação que a gente fala ali. Então, não tem como eu fazer essa validação dupla. O plano vai ser muito da empresa. Por isso que eu te falei assim, existe a espinha dorsal, existe o processo padrão, mas vai muito do modelo de negócio. Estou respondendo aqui, hein, gente? Quais os principais passos para quem quer entrar na área de qualidade? Estudar. Entender, pegar o ISTQB, estudar o conceito, entender uma live, fazer parte disso, não depender de um terceiro que a gente fala, por exemplo, não depender da Ivana para ensinar. Cara, qual o caminho que eu sigo? Cara, Udemy. Tem lá cursinho, cara, mais em conta possível. Tem YouTube, tem um monte de vídeo do YouTube que ensina conceito, de graça. Olha que beleza, não precisa nem gastar Kwanza. Então, assim, coloca lá no YouTube, entra lá, videoaula, assiste. Coloca em prática, entende, participe de comunidade, questione. Um bom cara de qualidade é a pessoa que questiona o tempo todo, não para ser chato, mas ele é questionador. Então, fala, por que faz isso? Mas quando que faz isso? O que faz se eu não fizer isso? Então, assim, é ser questionador. Ah, eu já sei isso aqui. Não, nunca falo eu já sei. Mas por que a gente está fazendo dessa forma? Mesmo que você já sabe. Pergunta, de novo. Aí a pessoa vai te explicar. Então, esse é um ponto importante. Seja questionador. Então, assim, um bom pessoa de qualidade é a pessoa que questiona. Não que você é chato por ser chato, mas sim uma pessoa que questiona pelo trabalho que vai ser entregue. Por que a gente está fazendo dessa forma? Qual que é o objetivo do projeto? O que a gente quer atingir? Então, entender uma camada ampla para depois ir numa camada micro ali. Como alguém que não é da área de TI pode transitar para um mundo cheio de oportunidades em Angola? É o que eu falei, estudem, gente. É um ponto que tem bastante coisa, mas acho que a gente falou bastante aqui. É importante, eu vou trazer uma coisa muito importante para todo mundo. Aprenda o conceito. Tenha o conceito claro, para depois você colocar em prática. O conceito tem que estar muito claro para vocês. O que é uma partição de equivalência, o que é a parte de teste ali de funcional, o que não funcional. Isso tem que estar claro para vocês saberem argumentar com os seus stakeholders, com o pessoal de desenvolvimento, com o PO, independente da área. Você ter técnica, você saber a técnica, porque aplicar fica mais fácil, você entendendo ela. Tá? Acho que eu respondi essa aqui também. Como podemos identificar na linha fina de separar a implementação prática que é a robusta de over-engine? Este é o risco de, ao tentar aplicar bons estándares na qualidade, acabamos por criar soluções demasiado complexas nas necessidades reais. Como decidir se é viável ou não? Eu não entendi essa pergunta, Hugo. Como podemos identificar uma linha fina que separa a implementação de práticas de QA robustas e over-engine? Existe risco de, ao tentar aplicar bons... Vou até colocar na tela aqui, tá aí, para você entender também como... Que eu não entendi essa pergunta. Eu juro que eu não entendi essa pergunta, tá? Não sei se foi escrito com IA aí também, mas ficou meio confuso aqui também para mim. Depois, se quiser perguntar, vou voltar lá no chat. Aí pergunta de uma... Ou tem várias perguntas em uma pergunta só, pode ser também. Eu acho que a gente poderia ficar só com a primeira parte, só para encerrar, seria a nossa última resposta. Já para encerrar, que o tempo está chegando, que seria como voltar na pergunta, como separar, né? Como podemos identificar a linha fina que separa a implementação de práticas de QA robusta e over-engineer. Apesar que eu não entendi o que é over-engineer. É isso que eu falei, ficou confuso, não sei se teve outro, enfim.
Deixa eu ver no chat se ele consegue trazer para a gente ali. Acho que eu já respondi ali. Querem migrar. Quais são as 3 ações mais urgentes que o ecossistema angolano e tecnologia precisa tomar nos próximos 2 anos para melhorar a qualidade de software? Implementação de processo. Isso, eu acho que isso é como um todo. Qualificação profissional. Primeira coisa, qualificação. Temos que ter mais profissionais qualificados, Leandro, e temos que ter processos bem implementados. E aí, lembra daquela pirâmide que eu mostrei? Buscar sempre o nível 3, porque ali você vai atingir bastante coisa. E aí, o céu é o limite. Né? Para atingir o nível 5, ali é melhoria contínua, teste automatizado na pipe, DevOps, enfim, todo aquele conceito que a gente consegue, tá? Então, é um ponto legal. Como saber que estamos aplicando boas práticas de QA? Medindo, primeira coisa, entender se você tem aquele processo, lembra da minha atividade que eu tirei o print ali? Então é ver que nível que você está fazendo, como você está aplicando, se você tem registro do bug, se você está tendo uma forma clara, como está sendo o seu bug está sendo bem aceito. Vocês estão registrando o bug? É um ponto legal. Vocês têm uma cobertura de teste de acordo com funcionalidade? Então, o que a gente fala em equipe de desenvolvimento, o CRUD, cara, incluir, alterar, excluir, consultar. Se você estiver cobrindo isso aqui, bastante coisa já vai dar certo, tá? Então, é um ponto importante ali. Então, é medir e entender como está o seu processo dentro de casa. Por isso que entra, às vezes, muita a parte de consultor. Então, já passamos do horário aqui, mas eu estou tentando responder aqui. Como vale a pena, como decidir se vale a pena ou não uma solução mais complexa? Esse último ponto aqui, Paulo, eu não entendi. Como decidir se vale a pena ou não uma solução mais complexa? Porque solução para mim é software. Tá? A solução para mim é software. Então, assim, se for uma solução complexa, cara, quanto mais complexa, tem que ter cobertura de casos de teste complexos de negócio. Eu não sei se é isso que você está querendo dizer. Então, no final, eu lá gostaria de agradecer o trazido excelente. Legal. Não, qual é o maior obstáculo hoje para a adoção de testes automatizados? Qual é o maior obstáculo hoje para a adoção de testes automatizados em Angola? Eu acho que eu já respondi essa, né? Já? Eu acho que a gente ainda não está fazendo ainda o básico, né? Não está conseguindo ainda fazer os testes de uma forma básica, bem feita. E aí a gente implementando os processos, mudando a cultura, vai ser um caminho bem mais fácil a gente adotar a automação. Porque a gente precisa... Algumas pessoas acham que a automação, que a gente consegue automatizar tudo, mas é necessário a gente primeiro até realizar um teste manual para ver se aquele cenário está válido para depois automatizar. Então, o caminho é primeiro a gente criar processos, criar testes de forma manual e o próximo passo é a automação. A gente não pode sair do zero direto para a automação. Vou dar um ponto aqui, até só complementando, vou dar um ponto de um case de um cliente que eu trabalhei, tá? Nós tínhamos mais de 2.000 casos de teste dentro da base de teste na parte de repositório, tá? Nós automatizamos 300, só para vocês entenderem. Porque a gente entendeu cada um dos casos de teste que ele entraria como regressivo para entrar na pipe para garantir a estabilidade da aplicação. Hoje, se você falar de automação, principalmente quando você fala na camada de back, tá, gente? Que é o sistema de frente, ele quebra muita alteração, ele quebra muito. Isso aí tem umas IAs para poder fazer isso, mas ele quebra muito. Você tem que fazer muito código para fazer isso. Quando você traz para um lado de automação de API, que eu falei sobre isso, é importante você consegue automatizar quase 100%. Então, assim, você consegue entregar um resultado de API muito grande. Porque a API nada mais é do que simplesmente chamando a camada de serviço ali do cliente do front, tá? Então, se você conseguir automatizar isso, correspondendo todas as regras de negócio, cobertura de negócio dentro de uma API, os testes que podem demorar mais de 2 horas numa camada de front, você vai executar em 20 minutos, só para vocês entenderem. Então, o resultado é excelente, tá bom? Pessoal, chegamos acho que ao fim aqui, já passamos da hora, aqui, muito tempo aqui. Agradeço, Iva, demais pelo convite. Deixo a rede social aberta para conversar e fiquem à vontade. Agradeço demais por ter aceitado o convite, tá?
Foi muito enriquecedor estar aqui conversando contigo. Agradeço a todos que se disponibilizaram essa 1h30 para estar aqui juntamente com a gente. No final vai ser disponibilizado um link, vocês vão receber por e-mail um link para poder estar fazendo essa avaliação, né, da tua empresa, qual é o nível de maturidade que ela pode estar. Também vou postar aqui nos comentários o grupo que a gente tem, o único grupo de software que a gente tem aqui em Angola, então se inscrevam, participem, para a gente poder fomentar também a área de qualidade aqui em Angola, porque a gente já passou desse tempo. É realmente muito urgente que a gente comece a ter essa mentalidade, que a gente comece a buscar outros meios para se profissionalizar e para ter mais contato sobre esse assunto que é tão necessário, mas que por vezes é subestimado, é deixado de lado.